vai dar a palavra final do ministério de Elias. Deus vai dizer para Elias: Elias, vai até alguns lugares para encerrar sua carreira. E Deus disse para ele: eu quero que você vá ungir a Rafael, rei da Síria. E logo após você ungir a Rafael, eu quero que você unja a Jeú, rei de Israel. E logo em seguida, eu quero que você vá ungir a Eliseu, filho de Safate, nas terras de Abel, Meolá, nas bordas do Jordão. Então Elias começa a sua peregrinação em busca de cumprir a vontade de Deus. E depois de cumprir os primeiros 2 passos, ele se dirige à terra de Abel, Meolá. E quando ele vai chegando na terra de Abel, Meolá, ele encontra um jovem moço arando com a 12ª junta de boi, ou seja, ele encontra ele com a 12ª junta. Cada junta de boi tinha 2 bois, e ele tem a 12ª junta que pertencia a ele. E ele trabalhava nas terras de seu pai com aquela 12ª junta de boi. A palavra de Deus diz que então Elias se dirige até o trabalho de Eliseu, e quando Elias chega no trabalho de Eliseu, Elias lança uma capa sobre as costas de Eliseu. Lembra-se bem que não era a capa de Elias, mas era a capa do segundo homem de Elias. Por isso ele entendeu na hora o seu chamado. Na hora que a capa cai sobre os seus ombros, imediatamente ele sai correndo atrás do profeta e faz pedido ao profeta Elias. Ele diz: Elias, permita-me voltar à minha casa, e assim que eu voltar à minha casa, eu então despedirei-me da minha mãe e do meu pai, e lá os beijarei, e direi para eles que eu estou indo a cumprir a obra do Senhor, e hoje eu fui chamado, e tenho uma vocação a seguir. Então Elias diz: este negócio é bom, vai, e eu te espero aqui. A Bíblia diz que então Eliseu sai correndo, se despede de seu pai, se despede de sua mãe, e imediatamente ele vai até os seus amigos de trabalho, seus companheiros de trabalho. E quando ele chega aos seus companheiros de trabalho, algumas pessoas vão se apresentar a Eliseu e dizer: Eliseu, o que você vai fazer com suas ferramentas de trabalho? O que você vai fazer com a sua junta de boi? Ele diz: olha, quanto ao meu arado, quanto às minhas ferramentas de trabalho, eu quero que vocês peguem um machado, e quando pegar o machado, corta o meu arado e faz dele uma lenha, e coloca e faz uma luar. Eu disse: Eliseu, você está louco? Ele diz: não, estou em sã consciência, é que eu acabei de ter o chamado de Deus. Ele diz: e os bois, Eliseu? Ele diz: os bois, você pega, mata eles e assa com a lenha. Mas por quê? Porque hoje nós vamos comer um banquete de alegria. Hoje nós vamos cantar e celebrar, porque hoje Jeová achou graça de mim, que sou teu servo, e me escolheu para juntos nós andarmos. Então ali há um churrasco de alegria, e eles começam a comer, e Eliseu diz: amigos trabalhadores, boa sorte para vocês o que vocês fazem, mas a partir de hoje eu tenho uma nova tarefa, e eu não posso olhar para trás, porque diz a palavra que quem lança a mão no arado e olha para trás não é digno de Deus. Quando eu fui ver isso e perguntar para Deus, por que queimar a lenha e por que assar o boi? Então Deus me falou e disse: isto é a renúncia do ministério. Porque quando Deus chama Eliseu, ele automaticamente apaga o seu passado. Porque
ele tinha um comprometimento com o futuro. Deixa eu te dizer uma palavra de Deus para você nessa noite. Sabe por quê? Você não está prosperando na obra de Deus. Sabe por quê? A sua caminhada não está sendo grande na presença de Deus. É porque o passado ainda mora na sua casa. Ainda não fez o passado. É porque você ainda guarda os bois do mundo, você ainda guarda os bois da vida anterior. Quando Jesus nos chama, Ele nos tira do mundo. Eu me lembro quando Jesus chamou a Pedro, Jesus disse: Pedro, a partir de hoje, tu não és mais pescador de peixe, mas eu te faço a partir de hoje pescador de homens. Parece que eu vejo Pedro saindo do mar da Galileia, guardando a sua 12ª embarcação, assim como ele fez, porque Pedro era dono de uma frota de 12 barcos pesqueiros e um barco que transportava pessoas. Pedro então vai para Cafarnaum, onde morava, e aonde mais para frente cederá a casa para Jesus morar, quando as pessoas entram pelo teto. Então, quando ele está lá na sua casa e chega para sua esposa, ele diz, a sua mulher diz: Pedro, você chegou cedo hoje. Ele diz: porque eu me encontrei com Jesus de Nazaré, e ele disse que eu não pesco mais, mas a partir de hoje eu pesco homem. Agora, o interessante dessa história é que o tempo passa, Jesus morre, Jesus é crucificado, Jesus desce ao inferno, volta para a terra e ressuscita, e a palavra de Deus diz: Pedro fica preocupado e chama João, chama Tiago, chama os outros e diz: olha, Jesus está morto e eu estou com fome, preocupado com minha família. O que nós vamos fazer? Pedro diz: eu ainda tenho 12 barcos e eu ainda tenho um barco de transporte. O que nós vamos fazer? Vamos voltar para lá, pegar o nosso barco. Logo Filipe sai correndo atrás de Pedro e diz: deixa também eu ir. Quando eles pegam os barcos que estavam guardados à beira da praia, eles passam a noite inteira lançando a rede. Detalhe, não pega nenhum peixe sequer. A noite vai passando, Jesus, antes da alva chegar, está sentado à beira da praia. Pedro já está tão cansado que está seminu. Aí de repente João dá uma olhada e diz: Pedro, eu vejo alguém na beira da praia. Pedro diz: quem é? E ele diz: não sei, mas parece ser Jesus. Pedro diz: não pode. Ele diz: eu acho que é. Vai se encostando com o barco, pula na água, veste a roupa e sai correndo. Quando ele chega perto do mestre, o mestre está com um pão do lado, alguns peixes assados. Ele dá uma olhada nos olhos de Pedro e disse: Pedro, o que eu te falei aqui no mar da Galileia? Ele disse: você não é pescador de homens. Pois bem, Pedro, quando eu disse que você não é mais pescador de homem, é que você não era para voltar para esses barcos, mas você tinha uma missão maior. Mas já que você voltou, diga para mim onde está o salário do seu trabalho. Ele disse: eu não tenho salário nenhum, porque pesquei a noite inteira e não peguei nada. Ele disse: pois bem, Pedro, se tivesse fazendo a minha vontade, teu barco estava cheio, mas porque o arcão passado, teu barco está vazio. Renúncia é o segredo da vitória que Deus nos dá. Se Pedro tivesse guardado os barcos, ou dado os barcos embora, Jesus teria abençoado Pedro, mas porque ele guardou o barco, perdeu a bênção. Mas Eliseu é sábio. Eliseu pegou o barco e disse, pegamos aos dois do arado e disse: eu vou guardar, vou nada. Se eu guardar no meio